Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Palmeirense Falando. Rapaziada, tô de volta, prometo que voltarei aí com os vídeos com mais frequência, tá? Prometo que o canal vai voltar ativo aí com tudo, beleza? E rapaziada, comentar um pouquinho aqui do jogo entre Palmeiras e Petroleiro, né? Independiente Petroleiro. O Palmeiras que venceu aí os bolivianos por 5-0, né, jogando fora de casa, jogando na altitude da Bolívia. Mas mesmo com a altitude da Bolívia, o Palmeiras aí meteu mais uma goleada nessa Libertadores. É o Palmeiras que está acostumado aí a meter goleadas na Libertadores desta edição, né, de 2022. Então, o Palmeiras que, como eu disse, meteu 5 gols, né? E entrou com o time titular, né? Eu confesso que eu pensei que o Abel entraria com o time reserva ou talvez com o time mesclado, com o time misto, mas muito pelo contrário, o Palmeiras entrou com o time titularzaço, né? E aquele time que a gente conhece, né? Com o Everton no gol, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo e Piquerez, o Danilo, Zé Rafael, o Rafael Veiga, Dudu, Rony e Gabriel Veron. Gabriel Veron aí ganhando mais oportunidades com a camisa do Palmeiras e de fato tá merecendo, né? Rapaziada, assim, não tem muito o que falar. De fato, não tem muito o que falar. O Palmeiras que jogou muito bem os dois tempos, né? Obviamente que o fato do Palmeiras estar jogando, né, ter jogado na altitude, o Palmeiras acabou começando em um ritmo um pouquinho mais lento, né? Até para tentar se adaptar à altitude. Também tem a questão do gramado, que o gramado não era um gramado bom, um gramado bem ruim, né? Bem inferior mesmo. Que aos poucos o Palmeiras foi colocando aí, foi gostando do jogo, foi colocando aí a sua força, a sua técnica no jogo, né? E depois aí a porteira se abriu, né? Depois do pênalti, né? O zagueirão lá do time boliviano acabou colocando o braço, né? Esticou o braço, a bola catou no braço, pênalti indiscutível, né? E ali se abriu a porteira, né? E o Rafael Veiga, mais uma vez, Rafael Veiga cobrando pênalti, fazendo gol de pênalti. Então já são 22 cobranças de pênaltis do Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras e 22 gols, ou seja, 100% de aproveitamento. O Rafael Veiga, que até o momento nunca perdeu, não perdeu ainda um pênalti com a camisa do Palmeiras, né? E depois aí, né, o Rafael Veiga que não fez apenas um, né? Ele fez 3 gols, né? Então o Rafael Veiga que fez o primeiro, o Rafael Veiga fez o segundo e o Rafael Veiga aí também acabou fazendo o terceiro gol do Palmeiras, né? E um golaço, né? Foi um verdadeiro golaço. Ele acabou chutando de fora da área, né? Me lembrou bastante o gol do Gabriel Menino, né? Na Libertadores de 2020, se eu não me engano, que foi contra o Bolívar, né? Que ele chutou de fora da área, a bola foi no ângulo também, né? Me lembrou bastante. E, enfim, o Palmeiras que vem fazendo mais uma vez história nessa Libertadores, né? Porque o Palmeiras ele está a um gol atrás do River, né? O River até então é o clube que mais fez gols na fase de grupos na história da Libertadores, com 21 gols. E o River conseguiu isso em 2020. Hoje o Palmeiras tem 20 gols na Libertadores, né? E tem mais 2 jogos para fazer, 2 jogos em casa. Então o Palmeiras tem totais condições aí de se tornar o time com mais gols na fase de grupos da história da Libertadores, né? O Palmeiras que tem 2 jogos aí contra o Emelec e o Deportivo Táchira no Allianz Parque, né? Então o Palmeiras pode fazer história mais uma vez, né, com esses números. Um Palmeiras que tem, como eu disse, né, tem 20 gols nessa fase da Libertadores, nessa fase de grupos da Libertadores, tem 20 gols e sofreu apenas 2, né? Então o Palmeiras aí que tem um ataque fortíssimo, né? E uma defesa muito forte também, né? Tomando apenas 2 gols. E vale lembrar também, né, rapaziada, que o Palmeiras construiu até o momento essa campanha na Libertadores jogando os seus 3 primeiros jogos com o time reserva e com o time misto, né? O Palmeiras foi colocar de fato um time titular na Libertadores somente agora, nesse quarto jogo contra o Petroleiro, né? De fato colocou todos os titulares. Mas os 3 primeiros jogos o Palmeiras meteu o time reserva e o time misto, né? E o primeiro venceu por 4-0, o segundo por 8-1 e o terceiro por 3-1,
Então isso mostra que o Palmeiras, de fato, mesmo com o time mexido, vem muito forte, né? O time de fato está bem entrosado, né? Vale lembrar também que o Palmeiras tem aí 100% de aproveitamento, ou seja, não perdeu e nem empatou. São 4 jogos e 4 vitórias nessa edição da Libertadores, né? E o Palmeiras que soube administrar muito bem o primeiro tempo, né? Fez 2-0 na primeira etapa. No finalzinho do jogo lá o Cristaldo acabou sendo expulso, né? O que facilitou ainda mais pra gente, né? O jogo já estava tranquilo pro Palmeiras e com o a mais ficou ainda mais tranquilo, né? O Palmeiras acabou controlando ainda mais o jogo, né? E no segundo tempo o Abel acabou mexendo no time, né? Tirou alguns titulares, até porque estava com resultado em mãos, estava com bom resultado nas mãos, estava com um a mais no jogo. Obviamente que os caras não iriam oferecer perigo algum na segunda etapa, né? Então o Abel acabou mexendo no time, né? Tirou alguns titulares, né? O Mike acabou entrando no lugar do Marcos Rocha, o Gabriel Menino entrou no lugar do Danilo, o Gustavo Scarpa entrou no lugar do Veiga, o Wesley no lugar do Dudu e o Rafael Navarro no lugar do Rony. E falando em Navarro, o nosso Navagol entrou e também meteu um golzinho aí. E o Rafael Navarro, que é o artilheiro da edição dessa Libertadores, né? O Rafael Navarro tem 7 gols e em seguida vem o Rafael Veiga com 6 gols. Então nessa artilharia do Palmeiras aí, nessa artilharia da Libertadores deste ano, 2 jogadores do Palmeiras, o Navarro com 7 e o Veiga com 6 gols, né? E além dos gols do Veiga e do gol do Rafael Navarro, teve aí o gol do nosso zagueiro artilheiro Murilo, né? Mais uma vez aí fazendo o gol com o Palmeiras, um gol de cabeça, né? Na segunda etapa também, né? E para decretar aí de fato essa goleada do Palmeiras. E essa goleada também do Palmeiras, rapaziada, vale lembrar que é a maior goleada da história do Palmeiras na Libertadores jogando fora de casa, né? Até então as maiores goleadas aí do Palmeiras jogando fora de casa tinha sido contra o Melgar por 4-0, se não me engano, em 2019 e contra a equipe do Deportivo Táchira, nessa já nesse ano também por 4-0 jogando fora de casa. Agora com esse 5-0, esse se torna aí o resultado de maior elasticidade do Palmeiras na história da Libertadores, jogando fora de casa, né? E o Palmeiras, além desses números, né, fazendo história, o Palmeiras também já garantiu a sua classificação para a próxima fase, para as oitavas de final da Libertadores da América. Ou seja, estamos tranquilos na competição, mais uma vez o Palmeiras fazendo uma campanha excepcional na fase de grupos, né? E briga forte, o Palmeiras tem totais condições de brigar novamente pelo título, né? Claro que a gente tem que ir com os pés no chão, mas o Palmeiras tem totais condições aí de brigar novamente para erguer mais uma vez essa taça da Libertadores. E rapaziada, é basicamente isso. Estamos classificados, o Palmeiras fez história mais uma vez, vem aumentando os seus recordes, né? Esqueci de falar uma coisa, vale lembrar que o Rafael Veiga se tornou o maior artilheiro da história da Libertadores do Palmeiras, né? Com 14 gols agora. Antes era o Rony que tinha se tornado já no jogo contra o Emelec com 13 gols. Agora o Veiga meteu 3 aí com 14 gols. É o atual maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores da América. Então, esse Palmeiras de fato aí fazendo muita, mas muita história na Libertadores. Claro, graças aos jogadores, mas principalmente graças ao nosso português Abel Ferreira. Palmas para você, Abel, mais uma vez representando a nossa família Palmeiras. De fato, aí um baita treinador, um dos maiores, se não o maior, da história do Palmeiras. Mas rapaziada, é isso. Estamos classificados mais uma vez para as oitavas de final da Libertadores. Temos mais 2 jogos para fazer aí contra o Deportivo Táchira e contra o Emelec, né? Primeiro, na verdade, é contra o Emelec e depois contra o Deportivo Táchira. Os 2 jogos no Allianz Parque, né? Então o Palmeiras aí tem de tudo para terminar essa fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento, rapaziada. Mas é isso, estamos juntos aí. Tô de volta aí com os vídeos no canal e aos poucos as coisas vão caminhando corretamente. Firmeza, rapaziada. Um forte abraço. Falou.